três motivos que fazem desaparecer boa parte do lucro do seu consultório, as chances são gigantescas de você cometer pelo menos um desses três. Pode deixar aí, mas ó, põe em preto e branco. Quais são os três motivos principais? Olha, presta atenção aqui, você que tem consultório ou uma clínica, as chances de você cometer um dos três que eu vou falar são monstruosas. É assim, existe mais de 90% de chance de pelo menos um dos três que eu vou falar aqui, um dos três motivos que fazem desaparecer boa parte do lucro do seu consultório, as chances são gigantescas de você cometer pelo menos um desses três. E quais são esses três? Vamos lá, número 1, anota aí, já reflete se você fez ou não o que eu vou falar agora. É a precificação de cada um dos serviços que você oferece aí no seu consultório. Como assim, Ricardo? A precificação é a tabela de preço? Não, não é isso, não é isso. A precificação é uma metodologia de composição de preço de venda, levando em consideração todos, absolutamente todos, aluguel, equipe, quanto você investe ou não em marketing, internet, água, luz e também os custos diretos ali do tratamento. É a composição de preço levando em consideração todos esses custos e a margem de lucro que você deseja ter no seu consultório. Então quando a gente fala de precificação, é uma metodologia que ela é individualizada. O que a gente percebe é que muitos consultórios, muitas clínicas, o que eles fazem? Eles colocam o preço de venda pautado 100% no mercado. Então, por exemplo, tal clínica pratica esse preço, eu vou praticar, minha clínica é mais ou menos parecida, eu vou praticar um preço um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo para ser mais competitivo. E isso está errado. Por quê? Porque a carga tributária, por exemplo, da sua clínica pode ser diferente da outra clínica, o quanto você paga de aluguel é diferente da outra clínica, o quanto você tem de investimento, de tecnologia aí é diferente da outra clínica, quanto você paga de taxa de cartão é diferente da outra clínica, quanto você paga para sua equipe é diferente da outra clínica. Então, os custos que compõem a composição, compõe a composição, ficou estranho, né? Ficou ruim. Não, pode deixar aí, mas ó, põe em preto e branco. Os custos que compõem o preço de venda aí do seu tratamento, compõem o preço que você formula para cobrar dos seus pacientes, eles são muito variáveis de acordo com clínica para clínica, o porte, o tamanho de clínica. Então tá aí um grande erro que muitas vezes você comete. Às vezes está praticando um preço aí que não está te dando resultado nenhum. Quando você coloca linha por linha ali todos os custos, às vezes você não está tendo lucro. Ou às vezes a sua margem de lucro está muito apertada, muito pequenininha. Então esse é o primeiro erro. Segundo grande erro que o pessoal comete são grandes investimentos em momentos inapropriados. O que eu quero dizer com isso? Vocês, profissionais de saúde, a tecnologia muitas vezes brilha o olho de vocês, né? Então, a saúde está evoluindo demais, toda hora tem um equipamento novo, uma tecnologia diferente que brilha os olhos de vocês, só que muitas vezes essas tecnologias são muito caras e não quer dizer que você não deva ter, só que existe um momento certo para você fazer determinados investimentos. O que a gente em consultoria, mentorias, o que a gente geralmente vê, a gente acompanhando muitas clínicas, é que muitas vezes os investimentos são realizados no momento inadequado. Por exemplo, às vezes você compra um equipamento de 100, 150, 200, 300 mil reais, só que você fica descapitalizado, ou muitas vezes você faz uma dívida por um período gigantesco com parcelas altíssimas e não te sobra recurso financeiro, por exemplo, para fazer marketing, para atrair novos pacientes que vão usufruir daquela tecnologia. Então é como se você ficasse com um elefante branco dentro da sua clínica. É uma tecnologia muito diferenciada, é um baita de um diferencial para os pacientes, só que muitas vezes você... Acabou a luz. E agora? Acabou a energia. Só que muitas vezes você parou. Nossa, acabou bonito a energia. Acabou bonito, né? Então, Pum. Vamos cortar? Corta. Corta, né?
Voltamos! Como vocês perceberam aí, não foi combinado não, caiu a luz mesmo. Graças a Deus, deu uns 10, 15 minutinhos, voltou. E como eu estava falando, voltando um pouquinho, muitas vezes vocês têm aquela baita daquela tecnologia, só que não tem pacientes para usufruir dela. Então esse é o segundo grande motivo que muitas vezes te tira o lucro. Por que te tira o lucro? Porque você tem muitas vezes uma parcela altíssima que vocês colocam, deveria ser um aporte dos sócios, da sua pessoa física, o seu CPF injetando aquele dinheiro na empresa, só que a enorme maioria das vezes vocês colocam a empresa para pagar aquela parcela, muitas vezes sem a empresa poder pagar aquela parcela, e quando você fica com o compromisso daquela parcela muitas vezes tão alta, você fica sem recurso para fazer com que novos pacientes cheguem no consultório. Isso faz com que a sua margem de lucro vá lá para baixo. E o terceiro grande motivo é o que a gente chama de ticket médio baixo. O que é isso? É quando muitos tratamentos que vocês realizam aí no consultório possuem um valor agregado e um valor de venda baixinho. Ou seja, são tratamentos que, primeiro, não são tratamentos tão complexos que realmente resolvam definitivamente os problemas do paciente, só que mais do que isso, são tratamentos com um valor baixinho. Então você precisa atender um volume muito grande para conseguir ter um resultado. E a sua margem fica ali baixinha aí, porque você precisa de muita equipe, muita gente, investir muito em marketing para trazer muitos pacientes. E como eu falei, não tem um valor agregado alto. Muitas vezes não resolvem em definitivo o problema do paciente e também não resolvem o problema financeiro de vocês. É um problema nas duas pontas. E geralmente o ticket médio baixo, ele acontece por uma insegurança. Vocês acabam ficando com medo de cobrar do paciente, com medo de oferecer um tratamento que é mais adequado para o paciente ou um tratamento com uma complexidade maior e muitas vezes até pela dificuldade financeira e acabam tendo medo, insegurança de mostrar isso para o paciente e isso faz com que você precise remar muito, precise de muitos pacientes para almejar um resultado maior e muitas vezes o que a gente percebe é que isso não acontece. Então, muito provável que você cometa pelo menos um, tomara que não, mas pode ser que você cometa os 3 erros e aí você já começa a entender aonde que está o ralo, aonde que o seu lucro, o resultado da sua clínica ele está indo, certo? Só que antes de finalizar, deixa eu te fazer um convite. A gente tem aqui na empresa um programa de consultoria de planejamento estratégico gratuito. Como assim, Ricardo? É uma reunião de mais ou menos 1 hora ao vivo, por vídeo, você com um consultor estratégico nosso, para a gente entender quais são suas dificuldades, qual o seu cenário hoje. Então, você tem uma clínica maior ou um consultório pequeno, você já investe em marketing ou não, você tem conhecimento de gestão ou não, o que você faz aí no seu consultório. Então, a gente consegue te ajudar individualmente, dentro da sua realidade, dentro do seu potencial e a gente monta juntos, a gente com vocês, um plano de ação para você. Então é um programa muito legal, obviamente a gente vai te mostrar também as condições da gente trabalhar juntos, a gente tem várias soluções aqui, tomara que dê para a gente trabalhar juntos, mas ainda que não dê, só da reunião, o plano de ação vai te ajudar demais. Então aqui embaixo, na descrição do vídeo tem um link, já agenda de imediato, não deixe esse vídeo passar não, já agenda a sua consultoria e eu tenho certeza que vai te ajudar no seu consultório, na sua clínica, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, se inscreva aí no nosso canal, dê um like, deixe seu comentário, é isso aí, até o próximo vídeo. Fui, tchau!